Hoje será Mateus, capítulo 5, versículo 41. Vamos pregar sobre a segunda milha, o maior desafio do Evangelho. A segunda milha, o maior desafio do Evangelho. Mateus, capítulo 5, versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. A milha é uma medida de distância. A própria palavra milha é derivada do latim mille, que significa passos. Existem pelo menos 3 milhas. A milha romana, a milha terrestre e a milha náutica ou marítima. A milha terrestre, 1.479 metros. Aliás, a milha romana, 1.479 metros. A milha terrestre, 1.509 metros. E a milha náutica, que é a milha marítima, 1.852 metros. Estas são as 3 principais medidas de distâncias na metragem da milha. Nós entenderemos a mensagem. Parece difícil, mas é fácil. Parece que não tem nada para dizer neste versículo, mas tem muito a ser esclarecido. É nós entendermos o que Jesus estava dizendo. A mensagem é da segunda milha, mas naturalmente, antes de falar da segunda, eu tenho que falar da primeira. Quando Jesus disse esta mensagem, todos entenderam. É possível, é provável, alguns aqui a princípio não entenderem. É uma mensagem inusitada. Eu particularmente nunca vi ninguém pregando sobre isso. Apesar de que já fazem mais de 10 anos que Deus me deu a compreensão do que diz o texto de Mateus capítulo 5, versículo 41. Quando Jesus fala essa mensagem, os discípulos entenderam. Os judeus entenderam. A multidão entendeu. É fato histórico. Para começarmos uma explicação dentro do contexto. É fato histórico que 10 anos antes de Cristo, o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, que naquela época era subserviente ao Império Romano,
O Sinédrio, naquela época, era apenas um puxadinho de Roma, era apenas capacho do império, vivia ajoelhados diante do Império Romano. O Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, 10 anos antes de Cristo, decidiram quase que por unanimidade e decretaram que todo judeu seria obrigado, quando convocado, a carregar as bagagens dos soldados romanos. É fato histórico comprovado. Os soldados romanos, para humilhar os judeus, para expô-los publicamente, sabendo que os judeus guardavam o sábado, a medida de distância permitida pela lei para um judeu caminhar no sábado era 888 metros. Vocês observaram quando eu disse a medida da milha, a milha romana, 1479 metros. Qual era a distância permitida a um judeu praticante do judaísmo caminhar no sábado? 888 metros. Qual foi a lei que foi aprovada no Sinédrio? Todo judeu, quando convocado, era obrigado a carregar as bagagens dos soldados romanos. Aí os soldados romanos, no dia de sábado, nas ruas de Jerusalém: ei, judeu, carrega as minhas bagagens, leva as minhas malas, faz o que a lei determina. E o judeu não poderia deixar de cumprir a ordem. E agora, Jesus, conhecendo isto, sabendo desta verdade, aí ele coloca o dedo na ferida, aí prega aos discípulos, prega à multidão: se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Quando Jesus disse esta palavra, eles entenderam a dureza da mensagem que Jesus estava anunciando. Se qualquer te obrigar. Ora, Jesus sabia. Os soldados romanos obrigavam os judeus a levarem as suas bagagens até uma milha, 1479 metros. Neste sentido, partindo desta premissa, a primeira milha é cumprirmos aquilo que está dentro da legalidade. A primeira milha é o cumprimento dos nossos deveres, é o cumprimento das nossas obrigações. A primeira milha é cada um de nós fazer o nosso dever. Eu não vou dizer nem como cristão, como cidadão. Como cidadãos que somos, nós temos deveres, compromissos, responsabilidades diante de César. César é a figura do Estado estabelecido. Dai a César o que é de César. Cumprir os nossos deveres para com o Estado, como cidadãos, no nosso caso, brasileiros. Ainda
na primeira milha, Jesus dá uma palavra. Versículo 43. O texto é avaliado dentro do contexto. Olha a primeira milha, os nossos deveres, as nossas obrigações. Verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. A primeira milha não é tão difícil. Eu não vou dizer que é fácil, eu vou dizer que não é tão difícil. A primeira milha, ela não exige muito de nós. Jesus fala: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. Não tem dificuldade amar o seu próximo. Aborrecerás o teu inimigo. Essa é que é fácil. Aborrecer o inimigo é coisa fácil. É coisa da natureza humana. Amar o seu próximo, aborrecer o seu inimigo. Esta é a primeira milha. Digamos, a primeira milha é eu amar quem me ama. A primeira milha é eu ajudar quem me ajuda. A primeira milha, eu honro a quem me honra. A primeira milha, eu falo bem de quem bem fala de mim. A primeira milha, eu estendo as mãos para quem as mãos estendem para mim. Essa é a primeira milha. Para cumprir a primeira milha, não precisa ser cristão, não precisa ter nascido de novo, não precisa ter nem o Evangelho como referência e padrão de vida, só precisa ser uma pessoa de um bom caráter, de uma boa formação, uma pessoa que tenha reconhecimento. Ora, se a pessoa me ajuda, nada mais natural do que ajudá-lo se for preciso. Se a pessoa me respeita, nada mais natural do que retribuir com respeito, com a valorização. Isto é a primeira milha. Mas o Evangelho, ele vai além. O Evangelho vai mais adiante. Jesus disse: se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Gente, a segunda milha, ela é percorrida em 4 passos. Versículo 44. Veja na sua Bíblia, Mateus 5:44. Aí eu vou dizer que aqui estão os 4 passos para se percorrer a segunda milha, que é o maior desafio do Evangelho. E quais são os 4 passos da segunda milha? Jesus já havia dito no verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Verso 44. Eu, porém, vos digo. Jesus vai dizer agora, não é apenas amar o próximo, não é aborrecer o inimigo. Jesus vai estabelecer o padrão do Evangelho, a segunda milha, o maior desafio do Evangelho. E ela é medida, ela é mensurada, ela é dimensionada em 4 passos. Qual é os passos? O primeiro: amai
a vossos inimigos. O segundo passo, bendizei os que vos maldizem. O terceiro passo, fazei bem aos que vos odeiam. O quarto passo, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deixa eu abrir aqui um parêntese e afirmar que só consegue percorrer a segunda milha quem já nasceu de novo. Só vai conseguir percorrer a segunda milha quem já teve um encontro com Cristo. Só conseguirá caminhar a segunda milha quem já foi transformado pelo Evangelho. A nova criatura em Cristo Jesus. A segunda milha não é impossível, ela é difícil, mas ela não é impossível. Se fosse impossível, Jesus não teria estabelecido para nós. Nós precisamos caminhar a segunda milha com Cristo. Jesus caminhou a segunda milha até o alto do Gólgota. Ele deu um exemplo para nós. É possível cada um de nós, renunciando a si mesmo, tomando a cruz de cada dia, abraçando o Evangelho genuíno, é possível caminhar a segunda milha. No meio de vocês, quem quer caminhar a segunda milha, diga amém. Amém. Se for verdade, Deus te ajude nesta missão tão difícil, caminhar a segunda milha. O primeiro passo, amar o teu inimigo. A pessoa natural, ela vai odiar o seu inimigo. Ela vai querer que o seu inimigo se exploda. O homem natural não quer nem olhar para o inimigo. Eu não sei com relação a vocês, mas na minha concepção, o lugar onde eu quero um inimigo é perto de mim. Pastor, tu não é doido, tu não tem juiz não. Tu quer o inimigo perto de ti, quanto mais perto, melhor. E qual é a lógica disso? Porque eu estou vendo o meu inimigo. Os meus olhos estão acompanhando a ele. Sabia? É melhor um inimigo revelado do que um amigo disfarçado. Você concorda comigo? É melhor o inimigo revelado, já se revelou, já sabe que é inimigo. Agora, o amigo disfarçado é mais perigoso ainda. Jesus ensina: amai a vossos inimigos. Mas eu não tenho inimigo. Alguém pode pensar: você acha que não tem. Você pensa que não tem. Os inimigos fazem parte da nossa vida. Para se ter um inimigo, não precisa necessariamente fazer mal a ele ou a ela. A partir do momento em que a pessoa defende o bem, o mal vai se levantar contra, ou não? Sim. A partir do momento em que nós estamos inseridos no reino da luz, o reino das trevas vai se opor a nós. A partir do momento em que alguém decide fazer o bem, o mal vai se opor. Os inimigos fazem parte da vida e fazem parte da trajetória humana. Por exemplo, quer saber se alguém é teu amigo? Não vá contar para ele problemas, lutas, dificuldades.
porque as pessoas têm facilidade de se solidarizar com as fraquezas e misérias humanas. Você quer saber se alguém lhe quer bem, lhe ama? Diga para ele: eu estou bem, a minha família está bem, a minha vida está bem, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, está tudo bem na minha vida, na minha família, nas minhas finanças. Isto vai incomodar. Experimenta. Não vai contar miséria não. Não vai contar problema para as pessoas não. Vai falar de vitória. Vai falar de conquista. Vai dizer das realizações que Deus tem feito na tua vida. Você vai perceber o semblante da pessoa. Jesus fala: amai a vossos inimigos. Amar aos nossos inimigos, sim. É possível amar aos nossos inimigos. É possível amá-los assim como Jesus. Jesus amou a seus inimigos. Nós devemos amar a nossos inimigos. É possível, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. O segundo passo da segunda milha, verso 44: bendizei aos que vos maldizem. O que é maldizer uma pessoa? É falar mal dela, é falar mal dele. Já pensou? Nós, sabendo que alguém está falando mal contra nós, e a retribuição é bendizer, é falar bem. Você tem essa capacidade dada por Deus, saber que alguém fala mal de tu, e tu falar bem dele, e tu falar bem dela. Graças a Deus, pelo sangue de Cristo, eu tenho vivido isso há muito tempo. E quanto mais a pessoa me rasga, mais eu falo bem dele, mais eu falo bem dela, sabendo de tudo, de toda a conversa, de toda a bobagem, de todo o assunto descabido. Mas é aí que está o galardão. Se alguém falar mal com causa, se a pessoa é ladrão e alguém lhe chama de ladrão, é só a retribuição pelo seu mal feito. Se alguém é mentiroso e é chamado de mentiroso, é só a recompensa pelos seus atos. Que nenhum de vós, disse Pedro, que nenhum de vós sofra como ladrão, como malfeitor, como quem se entremete na vida alheia, mas aquele que sofrer, bendiga, louve, enalteça o nome do Senhor. A segunda milha consiste em bendizer os que vos maldizem. Se a pessoa nos maldiz, e ao saber é natural que a pessoa fique com raiva, fique até irada, mas a pessoa não vai pecar. Rapaz, fulano disse isso. Foi mesmo, rapaz. Ele falou isso mesmo? Pois você falou. E o que é que nós vamos fazer com fulano? É tomar satisfação. Rapaz, tu vai ter que provar. Eu vou te levar para o tribunal. Eu vou te processar. Não. A Bíblia diz: bendizei os que vos maldizem. É natural haver seu silêncio no meio da igreja diante de uma mensagem dessa, mas isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é conto de fadas. O Evangelho não é uma ilusão.
O Evangelho não é comércio. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é levar a cruz de cada dia. Porque tem que falar do Evangelho de Cristo. Só falar Evangelho não está dizendo tudo, está dizendo alguma coisa. Agora, quando se fala o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho. Aí tem a outra versão que completa: não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A primeira milha, primeiro passo da segunda milha: amai a vossos inimigos. Inimigo, eu te amo. A pessoa, amar o seu inimigo, amar a sua inimiga, bendizer os que vos maldizem. Terceiro passo: fazei bem aos que vos odeiam. Tu já pensou a pessoa te odiar por amor ao Evangelho? Ser odiado por amor a Cristo não é ser odiado porque é um mau vizinho. Não é ser odiado porque se torna uma pessoa insuportável, desagradável. Não. É ser odiado por causa do Evangelho. É ser odiado por causa de Cristo. É ser odiado por causa da palavra. E Jesus garantiu aos seus discípulos que eles seriam odiados de todas as gentes. O cristão verdadeiro é odiado pelo mundo. A igreja verdadeira é odiada pelo mundo. Quem anda de acordo com a palavra, quem anda e vive o Evangelho, ela é odiada. Fazei bem aos que vos odeiam. A segunda milha é fazer bem àqueles que nos odeiam. Às vezes, na prática, a pessoa não consegue fazer bem nem a seus irmãos. Não consegue amar nem seus irmãos em Cristo. Às vezes, por causa de uma bobagem, de uma palavra inconsequente, impensada, insignificante, a pessoa já tem o seu irmão como adversário, já tem o seu irmão como inimigo, já trata-o diferente. Mas o Evangelho nos ensina a bendizer os que nos maldizem, a fazer bem aos que nos odeiam. Nós jamais venceremos o mal com o mal. Jesus diz, Paulo ensina: não te deixes vencer do mal. Quando é que a pessoa é vencida pelo mal? Quando retribui a maldade com a maldade. Quando retribui o falatório com o falatório. Mas quando nós, com a graça de Deus, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, quando nós falamos bem daqueles que nos odeiam, quando nós fazemos bem aos que nos odeiam, o inimigo é envergonhado. Nós estamos amontoando brasas vivas, brasas incandescentes, brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qual é o ensinamento da palavra? Se o teu inimigo tiver fome, deixa esta peste morrer de fome. É assim, irmão?
Se o teu inimigo tiver sede, deixe esta miséria morrer de sede. É assim, irmão? É não. O Evangelho de Cristo é diferente. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Está dizendo a Bíblia: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Ele vai me pagar pelo que ele diz. Ela vai me pagar pelo que ela fez. Não. A Bíblia está dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dá lugar à ira. Em que sentido? O texto diz: porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Inimigo, come. Inimigo, tu quer comer carne? Tem carne para tu. A minha saudosa mamãe, na década de 80, não faltava mel na casa dela. Aí aqueles mais fuxiqueiros, mais faladores, ela colocava mel. Está aqui mel, irmão. Está aqui mel, irmão, para adoçar a sua boca, em nome de Jesus. Leve mel para a sua casa. É assim, meus irmãos, que nós vencemos o mal, é com bem. O texto fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O profeta Eliseu, ele deu de comer a seus inimigos. Vocês lembram aquele texto, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, que o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel? Sem causa, sem motivos. O rei da Síria reuniu o seu exército, os líderes do exército, e ele preparava emboscadas contra Israel. Aí lá na sua recâmara de dormir, a Bíblia diz que ele fazia projetos. Ele preparava planos para destruir Israel. Aí lá na câmara que ele dormia, os seus planos, os seus projetos, Deus revelava ao Eliseu. Aí Eliseu mandava dizer ao rei de Israel: em tal e em tal lugar não passas, porque o rei da Síria, ele tem preparado emboscadas. Aí depois disso, ele faz uma nova reunião com o rei da Síria, para procurar saber quem era o delator, quem era o agente X, que estava revelando os seus planos. Aí alguém disse: não, meu senhor, é o profeta Eliseu. Deus revela a ele os teus planos lá na tua câmara de dormir. E onde ele está? Aí o rapaz disse: ele está numa cidade chamada Dotã. Aí ele prepara, o rei da Síria, carros, cavalos e exércitos, e cerca a cidade de Dotã. Tinha 16 quilômetros de circunferência. Aí o moço de Eliseu, eu poderia dizer que era o Geazi, mas como a Bíblia não dá o nome, eu também não darei.
porque Eliseu não tinha apenas um moço, ele tinha vários mordomos a seu serviço. Um que se destaca nas escrituras tem o nome de Geazi, mas eu vou me reservar a dizer o moço de Eliseu, porque é o que está no texto. Ele despertou de madrugada. Aí ao despertar, ele viu a cidade toda cercada. Aí ele deu um grito: ai, meu Senhor, que faremos? Com um grito dele, Eliseu acorda. Aí diante daquela situação, Eliseu disse a ele: não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o moço não entendeu. Aí Eliseu fez uma oração: Senhor, peço-te, abre os olhos do moço para que veja. Não eram os olhos naturais, ele enxergava muito bem. De madrugada, ainda o orvalho, ainda a névoa do deserto, e ele enxergou a cidade cercada, mas os seus olhos espirituais estavam fechados. É sempre assim. Quando o crente não tem os olhos espirituais abertos, só vê luta, só vê dificuldade, só vê problema. É sempre assim. Quando o cristão está com a visão espiritual embaçada, só vê a luta, só vê o problema, só vê a dificuldade. Mas o cristão que tem os olhos espirituais abertos, ele sabe que na dificuldade Deus cria a oportunidade. Você sabia que na dificuldade Deus nos dá a oportunidade? É na dificuldade que Deus dá a oportunidade. Senhor, peço-te, abre os olhos do moço para que veja. A oração do homem de Deus, quando é homem de Deus, é atendida por Deus. Agora, às vezes, um mercenário é apelidado de homem de Deus. Um falso profeta é apelidado de homem de Deus. Um falso crente é apelidado de homem de Deus. Agora, quando a Bíblia dá o título de homem de Deus, o que ele fala, Deus garante, Deus dá o aval. Eliseu era homem de Deus. Na mesma hora, Deus abriu os olhos espirituais do moço. E ele viu o que agora? Eu só acredito porque está escrito. Ele viu em torno dele e de Eliseu um exército de carros, cavalos de fogo. Se a Bíblia não dissesse que existe cavalos de fogo, eu não acreditaria, porque eu só conheço de carne e osso. Mas tem. A Bíblia fala de carros de fogo. A Bíblia fala de cavalos de fogo. É só tu ler depois, segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Faz a leitura de toda a narrativa disto que eu estou resumindo. Aí o profeta Eliseu, ele fez outra oração. A primeira foi para Deus abrir os olhos do moço. A segunda foi para Deus cegar o inimigo. Na mesma hora, ele ora, aí todo aquele exército fica cego. Sabia? Deus cega os nossos inimigos. Deus cega os nossos inimigos.
O mal que eles intentam contra nós, Deus torna em bem. A maldade tornar-se-á em bondade, e se abrirem um buraco, é eles que cairão nele, e a pedra rolará sobre eles. Aí aqueles homens cegos são guiados até Israel. Aí o rei de Israel diz a Eliseu: meu pai, que faremos? E o filho de Eliseu era rei? Ele era não. Quando ele diz meu pai, o rei de Israel dizendo para Eliseu: reverência, respeito, estima, consideração. Ele chama o profeta de Deus meu pai. Aí o que foi que Eliseu disse? Mata essa raça, mata essa corja, mata esses meliantes. Foi não. Eliseu disse ao rei de Israel: dê para eles pão e água, dê de comer a eles. É cumprindo a Bíblia, dando de comer ao inimigo. Sabe, a situação foi resolvida. A Bíblia diz que nunca mais houve guerra da Síria contra Israel. Agora entenda, nunca mais no tempo do ministério do profeta Eliseu. A situação foi resolvida. Por quê? Porque ele retribuiu o mal com o bem. Ele mandou alimentar os inimigos, ele mandou dar água aos inimigos. A situação foi resolvida. Sabe quando é que se resolve? Quando nós usamos as armas espirituais. E qual é a arma para combater o mal? É o bem. Se combate o mal, é com o bem, irmão. Se alguém te fizer o mal, retribua com o bem. Se alguém falar mal de você, fale bem dele. Eu acredito que não tem uma qualidade de crente, de pessoa, que seja mais massacrado do que pastor. Pastor, irmãos, esse título o pessoal rasga mesmo. Às vezes até no nosso arraial, o que dirá fora, viu? Então dessa escola aí eu já estou experimentado. Se alguém falar mal de você, retribua falando bem. Se alguém lhe fizer o mal, retribua fazendo bem. Não te deixes vencer no mal, mas vence o mal com o bem.